Senhor, quando contemplamos a Tua criação, a Tua palavra, quando nos apropriamos das Tuas revelações, tanto a revelação proposicional na Tua palavra, como a Tua revelação em nossos corações por meio do Teu Espírito, bem como também a revelação da Tua existência, poder e graça e soberania na Tua criação. Ficamos maravilhados com a graça do Senhor para conosco. Porque a Tua própria revelação revela-nos também quem nós somos. E quão rebeldes nosso coração foi diante do Senhor. O Senhor decidiu nos amar a despeito de sermos quem somos, a despeito da decisão que o nosso Pai tomou, e o Senhor então nos deu um novo Pai, um Pai da fé, Abraão, e nos deu o nosso grande modelo maior de humanidade, a pessoa de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua ação em nós, pela Tua operação em nossos corações, mentes, corpo, tudo ao nosso redor. Pedimos agora, Pai, pela Tua palavra, que venhamos a compreendê-la, respeitá-la, que saiamos aqui com muitos desafios, compreensão mais aprimorada e amadurecida, para louvar ao Senhor e glorificar a Ti e ter prazer em tudo isso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, começamos uma série sobre o amor. Queremos estudar mais sobre o amor. Uma vez que nós compreendemos o Evangelho, a verdade do Evangelho, de que Deus nos ama a despeito de nós, Ele revelou esse amor na pessoa de Jesus. Um dos incômodos que nós devemos ter seria como amar a Deus, como amar ao próximo, como responder devidamente a esse amor. Uma vez que eu compreendo quão Deus é amoroso para comigo, eu queria saber como amar, como agir com amor, não errar. Uma vez que eu entendo que o amor é o que justifica, ou melhor dizendo, o que explica todas as coisas. O amor não tem fim, por isso as coisas só fazem sentido quando elas são feitas com amor. Querendo entender sobre amor, nós podemos caminhar em várias passagens bíblicas, Mateus 22 e muitas outras passagens que falam da questão do amor a Deus. O amor de Deus vindo primeiro em nós. A gente já leu aqui 1 João capítulo 4, mas nós escolhemos estudar, aliás, eu escolhi estudar 1 Coríntios capítulo 13. E na primeira parte aprendemos que o amor não pode ser confundido somente com boas obras, altruísmo. Amor é muito mais do que isso, porque pessoas podem fazer muitas coisas com interesse próprio, por egoísmo, por soberba. E a soberba pode ser o motor propulsor de muitas coisas que aparentemente são bonitas, como dar tudo aos pobres. E isso, na verdade, ser fruto de um coração extremamente soberbo e que busca adoração constante. Paulo, então, amplia a nossa forma de ver a coisa, aprofunda, faz com que nós devamos cavar mais fundo em nosso coração para entender que simples atos que aparentemente, externamente observados são bons, na verdade devem ser devidamente avaliados à luz do amor, porque grandes atos podem ser feitos por egoísmo, por soberba, por inveja, por vingança, inclusive. Atos que aparentemente são interessantes e poderiam ser, digamos assim, a princípio, ou sem um julgamento mais específico, taxados de atos de amor. Ele vai dizer para a gente que nada que viemos a fazer se não for feito por amor não faz sentido. E eu acho que esses primeiros 3 versículos de Paulo deveriam incomodar o nosso coração. Poxa, então quer dizer que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que fazer tem que ser avaliado por amor. E aí ele começa a sua descrição, a sua forma de descrever o amor é como se fosse uma pessoa. Ele diz que o amor é paciente, ou seja, o amor não vinga, não retalha. O amor é bondoso, faz o bem, procura o que é correto às pessoas. O amor não inveja, ou seja, o amor não fica triste com a felicidade dos outros ou com o sucesso alheio. Não se vangloria, ou seja, ele não procura glória própria. Ele não se ensoberbece, ou seja, não se orgulha, não fica inchado, não se alimenta de si. Muito pelo contrário, o amor é uma negação de si, um esquecimento de você mesmo e uma ação de serviço ao próximo.
E aí ele vem, versículo 5, a primeira declaração do versículo 5, é o que nós queremos considerar hoje. O amor não, na minha versão, tem maltrata, mas as versões variam aqui. Algumas dizem o amor não é rude, outras dizem o amor não maltrata, outras dizem o amor não se porta com indecência, outras ainda dizem o amor não se porta, não escandaliza, o amor não se comporta de maneira imprópria. Essa palavra é uma palavra rara nas Escrituras. Nós queremos, então, fazer aquilo que temos feito ao longo das nossas pregações sobre amor. Primeiro estudar a palavra, depois perguntar por que isso não é amor. E lembra que isso aqui, para nós, é como se fosse uma grade de avaliação dos nossos atos e pensamentos. Paulo está perguntando para você, quando você está agindo dessa forma, isso é vingança? Se for, não é amor. Você está feliz com o sucesso do outro? Tô, então tem sinal de que pode ser amor. A grade tem que estar completa para você saber se aquilo que você está fazendo realmente é ou não é amor. E uma das formas de avaliar é saber, você maltrata o outro com isso? A palavra aqui, como eu tenho dito, ela aparece raramente na Escritura. Ela vai aparecer, o verbo só aparece no capítulo 7 de 1 Coríntios, mas o substantivo vai aparecer em outros, a forma substantivada vai aparecer em outros momentos na Bíblia. E eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra para a gente tentar entender, o que na verdade que vem a ser isso. Não maltrata, uma versão diz não se comporta de forma imprópria. Parece que dá uma ideia de etiqueta, né? Parece que o amor é educado, ou seja, ele não se comporta de maneira indevida. O que seria isso? Qual é o sentido dessa palavra? Então, o primeiro ponto, não é uma questão somente de etiqueta. A palavra visa a questão de comportamento de forma geral. Qualquer tipo de comportamento está sendo observado, considerado nessa palavra aqui. A palavra é traduzida na NVI, em Romanos capítulo 1, versículo 27, quando ele fala, por exemplo, da relação de um homem com outro homem, quando o homem abandona as relações naturais, ou seja, um homem com a mulher, e opta por uma relação entre um homem e outro homem, lá é dito que esse é um ato indecente. E a palavra é essa aqui. É um ato indecente. É um comportamento que não está de acordo com algum padrão moral. Então é algo indecente. É nessa ideia da palavra aqui. O amor não maltrata, o amor não se comporta de forma indevida, é porque o amor leva em conta algum tipo de padrão e ele não vai quebrar esse padrão. A ideia é de um comportamento não gracioso ou um comportamento vergonhoso. É um comportamento que prejudica outra pessoa. Essa é a ideia. É quando você está agindo com alguém e essa ação não é graciosa, não visa o bem da pessoa. Não é o mesmo que ser benigno, porque o amor é benigno, a gente já viu isso. Mas aqui quando diz o amor não age de forma indevida, não é somente fazer o bem. É porque você tem que entender que ao fazer o bem a alguém, aquilo que pode ser bom para um, não pode ser bom para outro. Você pode muitas vezes, achando e com a desculpa de que está fazendo a coisa certa, acabar prejudicando uma pessoa, maltratando uma pessoa. Então, essa palavra é como se ela enriquecesse mais o nosso entendimento de fazer o bem às pessoas. Eu tenho que fazer o bem às pessoas, é verdade, mas isso não é tão fácil assim. Porque as pessoas, cada um tem o seu nível de escrúpulo, de consciência que varia. E eu tenho que levar em consideração isso, para que eu não possa, à medida em que eu vou agir com a pessoa, escandalizar a pessoa. É por isso que uma versão diz, o amor não escandaliza, porque o amor não leva a pessoa ao tropeço. Eu posso muitas vezes falar de certos assuntos com alguns irmãos que com outros eu não posso falar, porque o nível de consciência de cada um varia. E se eu aconselhar certa pessoa a fazer isso, ela vai pecar e o outro não vai pecar. Porque a Bíblia fala que existem realmente coisas que são certas e coisas que são erradas. Mas existe uma área na Bíblia que ela trata com questões que não são tão claras assim. É aquilo que a Bíblia não incentiva, mas também é aquilo que a Bíblia também não proíbe. Então tem muitas questões relacionadas a isso. O homem pode usar brinco ou não, fazer tatuagem ou não. A Bíblia não entra nesses méritos especificamente. Então, às vezes, você tem que entrar com um trabalho mental, espiritual, amadurecer a mente da pessoa para tratar de alguns assuntos. Se você não levar isso em conta, você pode estar maltratando aquela pessoa, machucando aquela pessoa. Então, a ênfase é no comportamento geral. Envolve a fala,
Efésios capítulo 5 fala disso, que eu posso falar de uma maneira que maltrate, eu posso falar de uma maneira indecente. A minha linguagem indecente pode maltratar aquele que está me ouvindo, e vai maltratar, certamente. E dentro da igreja de Corinto, nós podemos ver vários exemplos dessa palavra sendo utilizada. Por exemplo, o comportamento das mulheres na igreja que não queriam usar véu. Nós sabemos que o uso do véu é um elemento cultural do 1 Coríntios capítulo 11. Quando as mulheres usavam véu, era uma maneira das mulheres dizer que estavam submissas aos seus maridos e aos homens. Era uma maneira de deixar bem clara a distinção de homem e de mulher. Aquilo que a nossa cultura está querendo desfazer, que é aquilo que é evidente na nossa própria estrutura fisiológica, que é desfazer a distinção de um homem com a mulher. Alguém às vezes pergunta por que eu uso barba, uma das razões é por isso. É porque só eu posso ter barba, a mulher não pode ter barba. Se a mulher tem barba, ela não tem vergonha de ter barba. Isso é uma questão fisiológica. O corpo do homem foi feito de uma forma diferente da mulher. E a Bíblia deixa bem claro isso e quer ressaltar essas distinções mesmo. Isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. E a igreja de Corinto, as irmãs não queriam demonstrar sua submissão a usar o véu. Você não é obrigado a usar véu, irmã, porque naquela cultura usar véu era esse indicativo de submissão. E alguns não queriam usar. Isso é um comportamento indecente. É um comportamento que maltrata. É um exemplo disso dentro da igreja de Corinto. O próprio uso do dom de línguas, por exemplo. Muitos queriam falar em línguas na igreja, sem que ninguém interpretasse, sem respeitar o outro. Isso é um comportamento indecente. Não é amoroso. Você está falando em línguas, você está revelando aí que você tem esse dom, mas ninguém sabe o que você está falando. Isso é indecente. Outro exemplo, na hora da ceia, muitos irmãos traziam alimento, comiam lá e deixavam o outro passando necessidade. Isso é um comportamento indecente. Então, na própria igreja, você encontra aqui vários exemplos disso. Mas a palavra vai aparecer no capítulo 7 também, como eu falei para vocês. Quando Paulo vai falar sobre casamento. Ele vai falar sobre casamento, sobre separação. E lá, ele vai falar que naquela atual circunstância, não era interessante se casar. Ele vai dizer, claro, a gente sabe pelo 1 Timóteo capítulo 4, que Paulo não é contra o casamento. E nem Paulo coloca aquele que não casa como no nível superior àquele que casa. Ele não faz isso. Mas 1 Coríntios capítulo 7, ele vai falar de um caso especial. As circunstâncias eram muito difíceis. Era um tempo de muita tribulação. E Paulo entendeu que por causa daquela atual circunstância, o casamento não era interessante. Ele até vai dizer, você pode casar, mas era melhor que não. Por causa da presente situação, por causa do problema que está acontecendo agora. É como, por exemplo, casar em tempo de guerra. Não faz sentido. Casar em tempo de guerra. É casar para depois deixar uma mulher viúva. Ter filho em tempo de guerra. Não faz sentido. É para ter filho para depois deixar os filhos aí no meio da rua. Porque você vai para a guerra e não sabe se vai voltar. Então, existem circunstâncias em que isso não faz sentido nenhum. E algumas pessoas estavam começando a se incomodar, porque estava demorando, tinha uma filha, e a filha era para casar, estava passando já o tempo de casar, a idade de casar, e Paulo vai dizer, se você acha que o tempo passou, e está achando que isso é um comportamento indecente, ou um comportamento que está maltratando a sua filha, então case. Mas se você quiser não casar, não case. É nesse texto que é interessante você observar que a virgindade da filha, isso aqui não é pregação, é só uma notinha rápida, a virgindade da filha está na posse do seu pai. É interessante, na Bíblia a virgindade da filha não é dela, é do pai dela. E ele vai dizer se vai casar ou se não vai casar. É ele que vai dizer se está no tempo ou não. Porque alguns pais poderiam estar achando, será que isso é um comportamento decente? Deixar minha filha noiva por muito tempo, por causa da presente situação? Paulo vai dizer, quer casar? Casa. Não quer casar? Não casa. Mas isso não é necessariamente um comportamento indecente. Ok? Então essa é a ideia. Comportamento indecente é um comportamento que prejudica, de alguma forma, o meu próximo. E eu não quero somente fazer o bem ao outro. Eu quero saber se aquilo que eu estou fazendo, de alguma forma, não está prejudicando aquela pessoa. Porque se tiver, Paulo vai dizer, isso não é amor. E por que isso não cabe a quem ama? Por que fazer isso não é amor? Primeira razão. Porque nas segundas escrituras, todo comportamento é fruto de uma disposição interna.
é aquilo que a Bíblia chama de coração. Tá? E, geralmente, esses atos indecentes, ou atos que maltratam, ou atos impróprios, comportamento impróprio, linguajar impróprio, ele é fruto de outros pecados, como arrogância, por exemplo. Então, você tem alguém arrogante, geralmente os comportamentos indecentes, comportamentos impróprios, são pessoas extremamente arrogantes. Então, ela diminui o outro, ela é grossa com o outro, porque ela se considera superior. Às vezes é do egoísmo, no caso do dom de línguas aqui na igreja, uns falavam em línguas e não estavam nem aí se o outro estava entendendo, se não estava entendendo, não estavam pensando no outro, na hora do exercício do seu dom. Às vezes é fruto da vingança, às vezes é fruto da autojustiça. Então, o comportamento decente não faz sentido para nós, porque ele muitas vezes não é só o comportamento que é errado, ele é fruto de outros pecados, pecados internos. Por isso que não faz sentido amar e maltratar aos outros. Segundo, para nós não é importante somente fazer o que é certo, como eu falei há pouco tempo, mas fazer o que é certo para aquela determinada pessoa. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 14. É um texto que nós vamos considerar quando estivermos no nosso retiro do ano que vem. É um texto muito rico, que é importante que você tenha algum nível de domínio dele, não diria domínio, mas tenha um conhecimento bom desse texto, para não cair na falácia do legalismo. Tá? Que é o legalismo. O legalista é aquele cara que tem regra para tudo, e ele dá peso de palavra de Deus para toda a regra que ele tem, sendo que ele não tem base bíblica para isso. É porque ele não gosta, é porque ele não acha legal, porque a sua consciência nega aquilo ali, então ele tem que impor isso a todo mundo também. Então, observe o que eu estou querendo dizer. Qual é a segunda razão porque eu não posso maltratar uma pessoa? É porque eu tenho que saber se determinada atividade pode maltratar alguém ou não. Observe a variação aqui dentro da igreja, capítulo 14, versículo 1. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Sem ficar brigando por isso. Um crê que pode comer tudo. A gente conhece alguns assim, né, irmãos? Um crê que pode comer tudo e muito, né? Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Né? Aquele que só come, não pode comer carne de porco, não pode comer uma galinhazinha cabidela, tal, porque a consciência dele, a fé que ele tem não é suficientemente forte para ele fazer aquilo e agradar a Deus. É nesse texto que a Bíblia vai dizer que tudo que você faz sem fé é o quê? É pecado. Você tem que ter certeza de que aquilo é ou não é a vontade de Deus. E ele vai dizer, aquele que come tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado do que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Tem gente que acha que a Semana Santa é mais importante. Tem gente que acha que o Natal é mais importante. Tem gente que diz que todos os dias são iguais. Não tem problema nenhum. Cada um deve estar plenamente convicto da sua própria mente sobre isso. Então, o que Paulo está dizendo para a gente é que a gente tem que ter cuidado dentro da igreja, porque você vai ter variantes de convicções dentro da igreja. E na hora de tratar com essa pessoa, você tem que ter uma lida cuidadosa. E Paulo vai falar aqui sobre o escândalo, né, no capítulo 15, ele vai falar, tenha cuidado para você não escandalizar alguém. Isso seria agir de maneira imprópria, a maneira indecente. Você cria naquela pessoa um obstáculo para a sua vida, para a sua caminhada na fé. Então tenha muito cuidado com isso. A gente vai trabalhar isso na igreja, no nosso retiro, porque o que acontece muitas vezes é assim. Tem muita gente que diz assim, não, esse irmão é fraco na fé. E aí, você tem que manter ele fraco na fé? Não. Você tem que dar força para ele. Se ele só toma leite, dá um leite bom para ele começar a comer carne. Mas tem gente que tem medo de confrontar o irmão que tem fraqueza na fé, mas não é para confrontar o irmão, é para você argumentar com o irmão e nunca exigir que o irmão faça alguma coisa que é contra a sua própria consciência. Então, tem muita coisa que a Bíblia permite que você faça.
E alguns acham que Deus proíbe avidamente, e a Bíblia não proíbe. Bebida alcoólica, a Bíblia não proíbe. Não há proibição na Bíblia sobre isso. Há proibição de embriaguez. Mas não há proibição. Se você proibir isso, você vai se dar muito mal, porque uma das pessoas que fez bebida alcoólica, miraculosamente, foi o Senhor Jesus. Você vai ter que reclamar com ele depois. Mas está nas Escrituras isso. Se você for contra isso, você vai ter que ter cuidado ao lidar com as Escrituras. Agora, eu não posso chegar para o irmão e dizer assim, tome. Porque ele vai dizer, pastor, isso para mim não faz nenhum sentido. Eu estou levando o irmão a pecar. Eu estou maltratando esse irmão. Estou tratando esse irmão com forma indecente. Por isso que eu tenho que amar. Ao amar, não é só fazer o bem à pessoa, não é só fazer o que é certo e o que é errado somente, mas é entender a circunstância de cada pessoa. Terceiro, nós temos um senso de coletividade. 1 Coríntios capítulo 12 fala para a gente que nós somos um corpo. Então, se eu maltrato um, isso não pode ficar só naquele. Maltratar um irmão, agir com indecência para com o irmão, não vai trazer problema somente para o irmão. Nós temos que ter um senso de coletividade. Por isso que isso não é amor. Porque amor envolve sempre coletividade. Amar sempre envolve cuidado com o outro. Por isso que maltratar ou agir com indecência não é amor. E por último, a última razão, porque pensamos nos outros, deveríamos pensar mais nos outros do que em nós mesmos. Aquilo que eu preguei no domingo passado, a bênção do autoesquecimento. Quando você compreende o amor de Deus, você então passa a derramar amor sobre as pessoas. E pensa mais no que pode fazer de bem para os outros do que ficar cobrando e exigindo amor das pessoas para você. É isso que é agir com maltratar alguém ou por que não devemos fazer isso. Agora vamos aqui para algumas aplicações práticas para a gente. Então, primeiro, amar inclui não prejudicar o outro. Para isso, eu preciso de alguma forma entender o outro. Então, para mim agir com amor para com outras pessoas, eu tenho que ter um certo tipo de cuidado com aquela pessoa. Tá? Para mim, algumas pessoas acham assim que Deus não age em acepção de pessoas, né? Assim, não trata ninguém com acepção. E é verdade que Deus não faz isso. É verdade que nós também não devemos fazer isso. Mas isso não é o mesmo que considerar as distinções das pessoas. É diferente. Quando a Bíblia fala que nós não devemos agir em acepção de pessoa, ele está querendo dizer que eu não posso tratar melhor alguém com o interesse de que aquele vai fazer alguma coisa melhor para mim. É isso que Tiago chama de perversos pensamentos. O cara trata bem o fulano X, trata mal o fulano Y, porque ele tem perversos pensamentos. Eu estou tratando bem ele porque eu quero um retorno aqui. E aqui não tem nada para me dar, então eu não estou nem aí para essa pessoa. Isso é um perverso pensamento. Tem gente que é assim, né? Só fala com gente que pode, de alguma maneira, trazer alguma coisa de volta para ele. Então, você vê uma criança se aproxima dessa pessoa, ela não fala com a criança, ela não fala com o adolescente, ela fala com quem já tem alguma condição financeira estabelecida. Esse menino aí, não sei o que. Sim, fala aí. Mas tem que ser alguém de condição. Isso é acepção de pessoa. Agora, quando eu considero aquela criança tem limitações, aquele adulto tem suas limitações, isso não é acepção de pessoa. É só reconhecer que existe distinção entre as pessoas. E para mim amar as pessoas, eu tenho que reconhecer essas distinções. Então, algumas coisas eu posso dizer para o meu filho e conversar com o meu filho. Outras, por reconhecer o seu limite de pensamento, eu tenho que dizer, isso não é assunto para você. Porque se eu falar com você isso, eu vou te maltratar. Vai acabar sendo uma ação, um comportamento indecente para com você. Então, minha dica, minha aplicação, melhor dizendo, é a seguinte: na hora de exercer o seu amor, entenda que você está amando pessoas distintas. Então, reconheça essa distinção na lida com essas pessoas, para não maltratar essas pessoas. Não exija daqueles seus amigos que são incrédulos um conhecimento bíblico que eles não podem ter.
Não maltrate essas pessoas. Segundo, pessoas dogmáticas, pessoas inflexíveis, terão muita dificuldade em exercer o amor. Se você é dessa pessoa que é muito inflexível para com coisas irrelevantes, inclusive, tipo o dia, a bebida, pode, não pode, como diz aqui em Romanos 14, se você é muito inflexível com respeito a isso, você vai ter dificuldade em amar. Por quê? Porque a ideia é que você pode estar tratando todo mundo de forma exatamente igual. E as pessoas não são iguais. O cristianismo, diferente do comunismo, reconhece a distinção entre as pessoas. E Paulo já nos ensinou aqui nessas pregações, em 1 Coríntios capítulo 4, quem fez a diferença entre eu e você foi o próprio Deus. Na hora em que ele distribuiu os dons, ele quis dar 5 para um, 3 para outro e 1 para o outro. É assim que ele estabeleceu as distinções entre nós. Quem é muito rígido, muito firme naquilo que não deve ser firme, vai ser difícil de amar. Ele não vai ter a tolerância que é importante do amor. Porque tem que ser assim, tem que ser dessa forma. Se não for assim, não dá. Ele não vai poder agir com amor, ele vai acabar maltratando as pessoas. Terceiro, o amor respeita o escrúpulo do outro. Aqui a gente leu em Romanos capítulo 14. Olha o que ele vai dizer aqui. Versículo 19, capítulo 14. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros o quê? Tropeçar. Então, olha o que Paulo está dizendo para mim. Está dizendo assim, ó, versículo 20. Gente, todo alimento é puro. Tá? Você não tem problema em comer um porco, não, assado. Costelazinha. Entendeu? Não tem problema em comer um porquinho assado. Tá? Ele vai dizer, não tem problema nenhum. Mas ele vai dizer, é errado. Não é amoroso. Maltrata as pessoas se você faz isso para que os outros tropecem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair, a tropeçar. Isso é a coisa mais importante da sua vida? Não, então deixe. Agora, aqui é um ponto importante. Isso é a distinção entre o irmão fraco e o fariseu. A gente tem que fazer essa distinção. O irmão fraco é aquele que diz assim, ó, pastor, eu não tenho condições de ler isso aqui, porque para mim, a minha consciência não permite que eu faça algumas coisas. Ok. Mas na hora que o irmão fraco diz para mim assim, e se o senhor fizer pecado, aí ele já não está sendo um irmão fraco. Ele está sendo fariseu. Porque o fariseu é aquele que é firme no que a Bíblia não ensina. O irmão fraco, ele simplesmente não tem certeza. A consciência dele fica mexendo com ele. E eu, para agir com amorosidade com ele, não posso forçar a consciência dele. Seria o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 8, 9 e 10, como se eu estivesse socando a consciência dele, maltratando a consciência dele. Paulo vai dizer, se alguém tem um escrúpulo na consciência, respeite esse escrúpulo. Agora, tem alguns irmãos que não têm escrúpulo de consciência. O problema dele é farisaísmo mesmo. Quem faz isso não é crente. Se alguém fizer certa coisa, não é crente. Aí isso já não é o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está falando do irmão que está com dúvidas. Que a sua consciência não permite que ele faça coisas que a Bíblia permite que ele faça. Então está lá o irmão com problema. E aí, pastor, estou com um problema aqui. O que é? Rapaz, será que eu posso comer carne de porco ou não? Se a sua consciência diz não, não, então não coma. Agora eu vou usar a Bíblia para quê? Para que esse irmão não continue fraco. Eu vou amá-lo. Agora, na hora que eu digo assim, meu irmão, pois eu vou fazer agora uma costelinha assada para a gente chupar aqui a costela até a noite terminar. E eu forço o irmão a comer, eu estou maltratando o irmão. É isso que Paulo está dizendo, é um comportamento indecente. Estou maltratando esse irmão.
Mas eu não posso deixar esse irmão na sua fraqueza. Por quê? Todo alimento foi dado por Deus. E Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 4, eu tenho que recebido com ação de graça, está tudo ok. Está tudo ok. Então não maltrate o irmão, tenha cuidado com o irmão. Agora vamos pensar em alguns assuntos específicos aqui. Um desafio para alguns assuntos específicos com vocês. Primeiro eu queria falar do comportamento do culto. Paulo está pensando aqui na realidade dessa igreja que tinha um problema muito grande na hora que eles se reuniam. Alguns comiam mais, outros menos. Alguns falavam em línguas, outros não entendiam. É por isso que Paulo vai dizer, tudo que tem que ser feito na igreja tem que ser feito com decência e com ordem. O que passa disso já é um comportamento indecente, é um comportamento que maltrata. Então observe o seu comportamento no culto, se ele é amoroso com as pessoas. Se você está realmente agindo com amor para com as pessoas. Tem muita gente que quando entra no culto, se comporta no culto, pensa somente na própria vida. Assim, não pensa no outro. Quando você escolhe, por exemplo, não cantar na hora do louvor, isso é amor? Você está pensando no outro? Ah, pastor, porque eu não gosto. Não estou falando de você, a sua opinião não vale, entendeu? O que vale é a opinião de Deus. Somos crentes. Então, isso é bondoso para com o outro? A gente tem que pensar nisso. Roupa também é um assunto que cabe aqui. Roupa é um assunto que muitas vezes é tópico de muita discussão. Nas escrituras, geralmente quando o assunto é pecado envolvendo roupa, geralmente a mulher é o alvo. Geralmente a mulher é o alvo. E na nossa cultura não somente, envolve também o homem. Mas geralmente o problema que nós temos mais é com as mulheres mesmo. Esse é um problema muito ligado à pessoa das mulheres. E eu digo para as irmãs, haja com amor na hora de você vestir sua roupa. Talvez você está prejudicando, você está agindo de uma maneira indecente, maltratando seus irmãos. Fazendo com que nós tenhamos que olhar para você e até desejá-la. Ai, pastor, o senhor falou isso, não acredito. Eu falei o que todo mundo já sabe. E aqui nós somos cristãos, devemos falar a coisa abertamente. Então tenha muito cuidado na forma como você escolhe se vestir, minha querida. Eu acho que é o Huckmark que vai dizer que quando a mulher se veste de uma forma provocante, ela sabe disso. Ela sabe que está provocando. Ela sabe que está chamando a atenção das pessoas. Cuidado com a sua forma de se vestir. Ela pode ser uma forma que não é amorosa. Ela pode ser soberba. Ela pode ser uma forma de querer chamar a atenção das pessoas. E ela pode maltratar as pessoas, não somente porque chama de mais atenção para você, mas como também leva as pessoas a desejarem você. Isso é um comportamento indecente. Um comportamento que maltrata, que leva o irmão a tropeçar, a cair. Respeite as limitações. Eu digo agora para vocês, mulheres, agora focando para as mulheres especificamente. Não tentem entender os homens, a gente não tenta entender vocês, está tudo ok. É só você aceitar a mesma coisa. Tá? Porque às vezes fica assim, eu não acredito, quer dizer que eu botei essa roupa aqui, vixe, eu não estou vendo nada demais. Mas eu estou. Ok? Esse é o ponto. E é interessante como as cabeças de mulheres, de homens, funcionam muito parecidas uma com a outra mesmo. É estrutural, é da criação. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana, né, sobre um determinado assunto envolvendo a Dag, né? Aí a Dag veio falar comigo, ela falou exatamente o que a Franciane falou que ela estava pensando. Ela falou assim, a Dag deve estar pensando assim, assim, assim. A Dag veio, poxa, eu estava pensando nisso, nisso, nisso. Como é que pode um negócio desse? Foi uma, como é que chama? Como é que é? Uma conexão, não foi pela Oi, né, a conexão, foi por outra coisa, que ele tinha caído. É uma telepatia esse negócio. Porque é a forma delas pensarem parecido demais, porque elas são mulheres. A forma do homem pensar é assim. Por isso nós, homens, clamamos às irmãs a não entenderem, mas a aceitar a forma de nós pensarmos. A forma de você se vestir pode nos maltratar. Pode apelar a nós aquilo que não é interessante em nós. Portanto, não estou propondo aqui uma vestimenta estilo islâmica aqui para ninguém, né? Porque ali é a roupa sem graça.
E a Bíblia fala que a mulher pode se enfeitar, pode ou não pode? Pode se enfeitar, mas Paulo vai dizer com modéstia. Dá para você se enfeitar, irmão, dá para você se vestir bem, sem ter que chamar a atenção, né, de todas as pessoas ao seu redor. Um mau exemplo também é um ato indecente. Dentro de casa, na igreja. A nossa linguagem também pode ser um ato indecente. Nós viemos do mundo, eu, por exemplo, me converti com 18 anos, então vivi muita coisa no mundo, e às vezes você traz esse linguajar podre do mundo. A linguagem podre nos desvia dos pensamentos bons. E às vezes você tem que se policiar no uso das palavras para que as pessoas não possam levar a palavra que você está utilizando em segunda intenção. Não há espaço para segunda intenção, porque a podridão é tão grande que agora leva na segunda intenção. Isso maltrata as pessoas. A linguagem, a forma como você fala, pode maltratar as pessoas. Frases, declarações. Ah, pastor, mas é verdade. Eu acho que você não está disposta ou está disposto a ouvir a verdade em tudo. Portanto, tenha muito cuidado na hora de apresentar essa verdade. A linguagem pode ser um ato indecente também. Por último, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Lucas capítulo 7. Porque eu não posso passar uma noite inteira falando da Bíblia sem falar de Jesus. Eu quero desafiar você a vamos ler, capítulo 7. Meu ponto aqui é o seguinte. Eu estou falando de que o amor não maltrata, o amor não age de forma indecente, o amor não age de forma imprópria. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você escuta do Evangelho, se liga no que eu estou dizendo. Esquece tudo que está na tua cabeça agora e olha para cá. Quando você escuta o Evangelho, quando você sabe quem é Jesus, quem Ele é, o que Ele representa, existe uma forma decente e uma forma indecente de você reagir a Ele. A minha pergunta hoje para você é, como é a sua relação com Cristo? É um ato de amor, ou seja, um ato decente, ou é um ato indecente? Aqui eu tenho um exemplo de um homem que foi indecente com Jesus. Eu queria falar com você sobre isso. Capítulo 7, versículo 36. Convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Por que reclinou-se à mesa? Porque as mesas eram baixas, né? As pessoas ficavam quase que deitadas na mesa, basicamente. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Então, note como ele chama ela de pecadora. Não sei como é que está na sua versão, mas alguns colocam entre aspas. Da ideia de não estar dizendo que os outros não eram pecadores, mas é porque essa mulher tinha uma fama terrível. Muito provavelmente ela era uma mulher, uma prostituta. Então, está lá Jesus na casa do cara religioso, o cara que sabe da Bíblia, tal, o cara recebe Jesus. E aí vem uma mulher, outra figura, são 3 personagens. Jesus, o fariseu e a mulher, vamos colocar como prostituta aqui, mas não temos certeza disso. E se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Como é que ela fica atrás e nos pés ao mesmo tempo? Porque Jesus está deitado na mesa assim, deitado para lá, e ela ficou então perto dos pés dele. Lembra que pé na cultura antiga, como também na nossa cultura, ele simboliza uma das partes mais assim indignas do nosso corpo, né? A parte suja. Geralmente na cultura antiga, quando alguém chegava na casa de alguém, tinha que lavar os pés, porque vinha daquele barro, tudo aquelas chinelas, zonas de couro e tal. Então tinha que lavar bem os pés. Pela história, nós sabemos que o pé de Cristo não foi lavado. Certo? E ela está lá, os pés dele. Beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando. Que tipo de mulher é ela? É uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre.
disse ele. 2 homens deviam a certo credor, um devia 500 denários, outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Muito bem, garoto, né? Passou na prova, está muito bem. Em seguida virou-se para aquela mulher e disse, Simão, vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés, porque era um costume. Ela, porém, molhou meus pés com as suas lágrimas e os trouxe com seus e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de me beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E o ponto de Cristo aqui é bem claro. Quando você entende realmente seu estado de pecado, você realmente se derrama diante do Senhor. E essa é a única forma digna de agir. O que passar disso é um comportamento indecente. Aqui nós temos um homem religioso, um homem que se acha bom. E nós temos uma pecadora. E quem agiu de forma indecente aqui foi o religioso. Ele não amou. Ela agiu de forma amorosa para com ele. Minha pergunta para você é, qual é a sua relação com Jesus? Qual é a sua relação com Cristo? Você se acha alguém bom? Eu quero dizer para você, você tem uma reação indigna de Deus. E Jesus diria muito bem claro para você essa noite, eu não vim para você. Eu não vim para pessoas como você. Pessoas que se acham boas. Pessoas que acham que o importante é estar numa igreja todo domingo, louvar o Senhor, eu fiz a minha parte, vou para casa. Eu não vim para você. Jesus diria, eu vim para pessoas assim, que se derramam diante de mim, que se consideram pecadoras. Essa é a forma digna de agir e amorosa de agir. Enquanto você não se derramar para com Jesus, enquanto você não se derramar totalmente para com Cristo, a sua ação para com Ele é uma ação indecente. É como se você estivesse dizendo, não importa se você entrar na minha casa, eu não vou tratar você, eu não vou beijar você, eu não vou lavar os seus pés, eu não vou ligar para você. A única forma de reagirmos ao Senhor é se derramando completamente diante dEle, dando-se completamente a Ele, entendendo que nele encontramos o perdão dos pecados. É assim que nós podemos reagir. Aliás, é a ação única em relação à pessoa de Jesus. Caso contrário, eu quero dizer bem claro para você. Enquanto você se achar bom demais para Jesus, todo o seu comportamento será diante dele indecente. E ele diria para você, eu não vim para você. Eu não vim para pessoas como você. Eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. Ah, é porque tem os sãos e os doentes? Não. É porque todos são doentes. Mas tem um grupo de doentes que é tão doente que acha que está bom. Para esses, Jesus não veio. Ele só veio para os que se consideram pecadores, reconhece. A esses, por entenderem que foram perdoados, o amor deles é grandioso. O amor, porque ela entendeu que foi perdoada, ela me amou desde a hora que ela chegou aqui. O comportamento dela foi sempre amoroso e o seu foi indecente. Que você ame a Cristo, reconheça quem você é, pecador, entregue-se a Ele. Não tem outra forma, não tem atalho, só tem esse caminho, e que é, por sinal, maravilhoso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por nos amar. Que o teu amor venha a ser refletido por meio de nós. Faz-nos instrumentos do teu amor, falando às pessoas sobre o Senhor, revelando-as a verdade,
abrindo seus olhos por meio da pregação, na dependência do teu Santo Espírito. Senhor, ajuda-nos a ter um comportamento que não venha prejudicar nosso irmão. Que tenhamos cuidado, zelo para com aqueles que nos cercam, respeitando a diferença de idade, diferença de consciência, de escrúpulo, tendo cuidado para não maltratar nossos irmãos. Muito pelo contrário, alimentá-los para uma vida de maturidade. Aqueles que têm ainda uma fé que não permite fazer muitas coisas, que venhamos a acolhê-los com amor, cuidar dessas pessoas, dar um leite forte para que eles venham comer carne futuramente. Chegar à maturidade e ter uma fé robusta, ancorada em tua palavra. Que essa igreja seja marcada pelo amor e que seja marcada pelo conhecimento um do outro, para que conhecendo um ao outro, não venhamos a maltratar um ao outro. Que possamos, ó Pai, ao longo dessa nossa empreitada de entender mais o amor, estar sempre avaliando nossos atos, sabendo se há inveja ou não, para saber se realmente esses atos são atos amorosos. Oramos em nome de Jesus. Amém.